Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai falar sobre uma vila pagã. É exatamente isso que você está imaginando, cara, uma vila pagã. E para isso a gente vai estar com um convidado bem conhecido, ele já foi do Mayhem, a gente já conhece, ele não veio ainda no programa, mas ele já é velho de guerra, a gente já conhece ele há bastante tempo. E antes de chamar o nosso convidado, vamos apresentar aqui os membros do Boteco de hoje. Então, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Hoje a gente vai saber como é que funciona uma comunidade pagã, né? Isolada. Isolada, será? Pelo enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Boa noite a todos. Bom, vamos conhecer essa vila, né? Estou curioso aí para ver o que nós temos lá de bom. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, para quem está aqui comigo, Kombawa para quem estiver no Brasil. Konnichiwa, se você estiver vendo isso à tarde em outro horário. Eu estou bastante interessado em saber, inclusive, se eles toleram todas as religiões, todos os deuses, inclusive Jeová. E do Conexão Pagã, Vanessa Lanaro. Salve, galera, tudo bem? Bom, eu estou aqui hoje super gripada, mas o Piá Galado foi lá me buscar e me trouxe até aqui, então eu não podia faltar hoje. E também do Conexão Pagã, André Correia. Boa noite, pessoal. Falar hoje sobre uma religião originalmente brasileira, a primeira religião pagã brasileira, vai ser interessantíssimo, e para isso o Rafael está aqui hoje. O Rafael Noleto, ele é jornalista, escritor, artista plástico e mobilizador cultural. Ele é sacerdote à frente do Círculo Piaga, que é um grupo de estudo e práticas do piaganismo, a primeira religião neopagã brasileira. Ele é fundador da Vila Pagã e ele possui 11 livros publicados, e no seu livro, na sua obra Mitologia Pagã, ele catalogou mais de 200 mitos piauienses. Rafael Noleto, bem-vindo ao Boteco dos Illuminatis do Projeto Mayhem. Saudações a todos. Primeiramente, agradeço pelo convite, por estar aqui e compartilhar um pouco, dessa minha trajetória até chegar hoje nessa vivência pagã, nessa missão que eu abracei, junto com um grupo que também está na frente dessa luta, que é uma luta, é uma missão, mas a gente faz com muito gosto. Então, agradeço vocês, estou aberto a perguntas para esclarecer o que é a vila, o que é o piaganismo ou paganismo piaga, e falar um pouco também dessa terra de magia, de encantos que o Brasil precisa descobrir, conhecer e se apaixonar, se permitir se apaixonar e se apropriar também desse legado cultural, pagão, politeísta, que é riquíssimo, Salve, Rafael. Seja muito bem-vindo aqui no Boteco. E a primeira pergunta de todos, como é a primeira vez que você vem aqui, é como é que você chegou até aqui, né? Todo mundo aqui, pequenininho, estava na igreja, comendo hóstia, menos o Robson, que já fazia pacto com os demônios. Mas aí, de algum momento da sua vida, muitos anos depois, você está aí com uma vila pagã, cara. Como é que isso aconteceu? Eu tive uma criação muito multicultural. Então, tinha tia que tinha um salão, como a gente fala aqui, que é o terreiro, uma espécie de terreiro, de terecô. Tinha minha avó, que era do Amazonas, e ela me ensinou muito sobre os mitos, o folclore, mas ela contava as lendas não como se fossem lendas. Ela falava como se fosse algo parte do cotidiano, da rotina. Teu avô foi ali atravessar a mata e levou uma surra do curupira, passou 2 dias com febre, então era algo muito normal. Meu avô paterno já era da maçonaria, dele eu herdei vários livros, os meus primeiros livros de ocultismo, de magia, e fui criado estudando em escola tradicional católica, e essa foi a minha formação religiosa inicial, bem aberta e bem politeísta, porque o próprio culto, a devoção aos santos é algo que já tem uma afinidade com o politeísmo. E eu só fui fazendo essa transição, ao invés de santos, passei a cultuar deuses. Ainda na infância conheci as mitologias, primeiramente a greco-romana,
e fui me aprofundando, fui me aproximando de grupos reconstrucionistas como a Nova Roma, posteriormente a Comunitas Populi Romani da Itália e outros grupos de estudos e práticas dessas tradições pré-cristãs, mais ligadas ao paganismo romano. Também tive umas práticas de estregueria, né? E aí fui me aprofundando mais na bruxaria, nos conhecimentos do ocultismo, mas sempre tive essa ligação mesmo com as tradições pagãs, as ligadas aos pagos, aos ciclos da natureza, porque o que define uma tradição enquanto pagã são 3 características básicas. É o culto aos ciclos da natureza, a ligação com a natureza, o culto à ancestralidade, seja ela da terra, de sangue ou espiritual, e o politeísmo, ou seja, você admite essa conexão, essa interação com diversas formas de manifestação divina. Então, eu sempre tive isso, mesmo quando eu fazia parte do catolicismo, eu sempre fui ligado aos ciclos da natureza, eu sempre tive a ligação com a ancestralidade e sempre cultuei várias formas de manifestação divina. Então, essa transição para mim foi foi gradual, mas foi um processo natural. Só que, quando eu estudei religiões pagãs, eu passei a conectar as minhas práticas com algo religioso e dentro de um sistema concebido como paganismo ou neopaganismo, eu encontrei muita coisa vindo da Europa e que não se aplicava à nossa realidade cultural, climática, ancestral, e era como se a gente estivesse trazendo algo enlatado e tentando aplicar aqui e não ia dar certo, como não deu, né? Então, nesse processo de estudo das tradições neopagãs, conheci vertentes como a bruxaria natural, a Wicca, né, a estregueria, já difundida pelo Raven Grimassi, e outras formas de neopaganismo, inclusive o próprio Cultus Deorum Romanorum, que é o neopaganismo romano. Só que isso não estava faltando algo para a nossa realidade. Nesse processo de descoberta, eu também compartilhava muito o que eu ia aprendendo. E assim surgiu lá em 2006 para 2007 o jornal O Bruxo, que era uma espécie de fanzine. E aí eu comecei a me conectar com outros pagãos, outros praticantes do Brasil. Esse jornal comecei a fazer na máquina de escrever, diagramava, imprimia, tirava várias xerox, né, e aí distribuía em alguns encontros que eu promovia. Comecei a fazer esses encontros aqui em Teresina e distribuía esse jornalzinho, onde eu falava sobre a magia das ervas, eu falava sobre mitologia e diversos temas ligados a essa cultura tida como pagã ou mística. E aí fiz o encontro místico do Piauí. Nesse encontro, conheci várias pessoas. Cada um era um grupo bem heterogêneo, cada um tinha uma afinidade, seja com a cultura nórdica, com a grega, com a romana, outro com a Wicca, outro era mais ligado à bruxaria natural, outro não gostava de rótulo, e a gente não existia enquanto uma comunidade, né? Eu já vinha dessa minha busca de tentar conhecer um pouco essas raízes ancestrais da nossa terra. Não estava fazendo mais sentido eu celebrar aquele calendário pagão trazido da Europa para cá, nem a roda norte, nem a roda sul, como o pessoal chama, porque aqui a gente está no meio, está bem abaixo da linha do Equador. Então, não fazia sentido celebrar a roda norte, também não fazia sentido celebrar a roda sul. Então, o que foi que eu fiz? Eu passei a observar a natureza ao meu redor e a gente, enquanto grupo, começou a fazer questionamentos sobre os nossos caminhos, até encontrar um eixo. A partir dessa busca por um eixo, começou a surgir gradativamente o paganismo piaga. Quando surgiu a ideia da Vila Pagã, lá em 2010, por aí, quando era ainda uma ideia, eu fiz o projeto todo, a planta baixa de uma vila romana, que seria uma vila para fortalecer o paganismo romano. Então, eu faria vila e depois atrairia essas pessoas que tinham essa afinidade com o paganismo romano. Só que isso não rolou, né? Ninguém gostava do paganismo romano. Os coitados dos deuses romanos aqui não tiveram muita vez. E aí, cada um gostava de uma vertente diferente, menos da romana. Só eu fiquei solitário nessa. Mas o projeto foi se adequando, foi se modelando conforme
as nossas necessidades, conforme os próprios deuses e entidades foram conduzindo esse amadurecimento do projeto. Inicialmente foi em Lagoa do Piauí, onde eu fui procurar algumas terras, é um município a cerca de 30 quilômetros, 40 quilômetros da capital Teresina, porque a minha meta era assim, conseguir uma área de no mínimo 4 hectares e que fosse no máximo 40, 50 quilômetros da capital por questões logísticas, para poder a gente ir lá, construir e fazer tudo. E depois não rolou nesse terreno, parece que tinha um entrave, inclusive energético, espiritual. Nessa primeira fase, a gente começou em 2012, 2013, a gente fazia apenas rituais dedicados aos deuses romanos, né? E era legal, só que não estava fluindo, porque a gente não tinha autorização dos donos da casa. A gente nem sequer sabia quem eram os donos espirituais desse local. Então, a gente teve a necessidade de descobrir, para pedir autorização, não se chega na casa de alguém sem bater na porta, e inclusive quando se trata da realidade espiritual. E o que a gente fez? Desistimos desse local, fui procurar outras terras, e nesse processo de busca de outras terras, simultaneamente foi havendo uma aproximação dessa nossa realidade. Então, comecei a fazer o estudo das tabelas climatológicas para saber quando eram os nossos períodos de transição, não mais seguir a roda norte ou a roda sul, mas avaliar o nosso bioma, o nosso contexto bioclimático para poder definir quando é o nosso início de chuva, o início de plantio, quando é o nosso florescimento, a nossa frutificação, porque a base a gente já tinha das tradições pagãs que vem lá de trás, que é a celebração desses momentos. Cabe a nós determinar quando é o momento da nossa realidade. Primeira etapa foi feita, a segunda etapa. Todos os povos pagãos têm uma mitologia. Por que os nossos mitos são tratados como meras lendas ou histórias para entretenimento infantil? Será que não dá para ter uma visão, um olhar sobre uma perspectiva mais aprofundada sobre esses mitos? E foi aí que eu comecei a desenvolver os meus estudos. Comecei com o livro Caminhos Piagas, lançado em 2015, onde eu fiz todos esses questionamentos sobre o que seria a mitologia do Piauí, ou Piaga, o que seria essa roda Piaga, essa celebração dos ciclos locais, e coloquei resumidamente um pouco de cada um dessas descobertas, desses estudos, né? Primeiro, esboço sobre mitologia local eu fiz nesse livro. Depois, no ano seguinte, eu lancei Ao Redor do Eixo, que era mais aprofundado sobre os ciclos do bioma local, do nosso calendário, que são os 8 festivais principais. Começa em dezembro, com a Festa da Vida, que é a chegada das chuvas após a seca. Depois, em fevereiro, é quando os grãos que foram plantados, depois das primeiras chuvas, começam a germinar, tem as primeiras colheitas. Depois tem a Festa das Flores, em março, a Festa da Fertilidade, que é as frutificações e últimas colheitas em maio, junho. Depois tem a transição do período úmido para o período seco, que são 6 meses de chuva e umidade, 6 meses mais um período mais seco. E nesse processo a gente conseguiu achar outro terreno, que foi em José de Freitas. Já estávamos sabendo o que a gente se conceituava, qual era o nosso eixo, que era a conexão com os deuses da terra. Só que cada um de nós já trazia as suas ancestralidades de fora do Brasil também. Então, simplesmente não dava para eu, vou virar as costas para os deuses romanos que eu já cultuo, você vira as costas para os deuses celtas que você já cultua, e vamos, seguir esse novo caminho. A gente passou a pedir autorização para os donos da terra, descobrir quem eram esses seres, essas entidades, e pedir autorização deles para trazer os nossos cultos, né? E depois, eles se tornaram o centro do culto. Foi bem isso que aconteceu. Então, a gente pediu autorização dos donos, a gente tem muita questão de cânticos. A nossa liturgia, ela ocorre muito com cânticos, com danças circulares, para integrar a comunidade, né, o nosso círculo, na nossa aldeia, e os cânticos. Tem um cântico de evocação aos guardiões, dedicado aos donos da casa, tem o cântico de evocação aos deuses da corrente colona, e o cântico de despedida, que são os principais. E cada celebração tem
um cântico específico, um ou mais cânticos específicos, né? Algumas dessas canções estão, inclusive, disponíveis no YouTube, Palco MP3 e em outras plataformas para download gratuito. E nesse processo a gente achou uma propriedade em José de Freitas, eu prontamente comprei, primeiro comprei 3 hectares, lá era uma área meio que degradada por queimada, era cerca de 30 quilômetros da capital, então estava bom, 3 hectares para começar estava bom, depois comprei mais 2, depois mais 2 e fui aumentando. Hoje tem cerca de 9 a 11 hectares, não estou lembrado de cabeça, mas é mais ou menos um pouco mais de 9 hectares, mais ou menos isso. E lá tem uma área de mata nativa, que é muito bom para essa conexão com a natureza. Tem uma comunidade da vizinhança que é declaradamente católica, mas é um catolicismo mais aberto às diferenças, então a gente não tem muito problema de intolerância religiosa. Inclusive, interagimos bem com a comunidade. Fizemos agora, em março, a Festa das Flores, dedicada à deusa Flora e outras deusas da primavera, deuses nativos e estrangeiros, mas a estrela da festa é Flora, né? Por já ter essa tradição. E nessa festa fizemos o concurso de jardins, estimulando os moradores dos arredores a cuidarem de suas casas, plantarem, né, criarem um ambiente bonito. O prêmio teve um prêmio em dinheiro e teve também a construção de um pilar com a estátua de Flora para o primeiro e segundo lugar. E, inclusive, os mais beatos católicos participaram, ganharam, construímos lá os altares para eles. Todos ficaram muito satisfeitos. Fizemos uma procissão pela comunidade, então foi muito proveitoso esse momento de interação, porque a vila é muito complexo. Ela é um projeto que saiu de um eixo religioso e também ela abrange aspectos sociais, culturais, identitários, econômicos, sociais, porque a gente promove a autoestima daquela comunidade, a gente tem o propósito de desenvolver, né, através de abrir a mente, de estimular o empreendedorismo daquela comunidade. Um dos nossos pilares de sustentabilidade econômica é o turismo rural e religioso. Inclusive, a gente abre a mente dos gestores para que o turismo religioso não fique limitado apenas aos pontos cristãos, às religiões tradicionais, mas de outras tradições. Por que um terreiro muito antigo de Umbanda, por exemplo, não pode ser um ponto visitável como é uma igreja muito antiga? Por que um santuário politeísta também não pode entrar nessa rota? Então, a gente tem que abrir a mente das pessoas para essa realidade que existe. Não somos mais invisíveis aqui, graças a esse nosso trabalho. Então, a gente tem uma interação muito bacana com a comunidade. Como eu estava falando, esse terreno foi adquirido formalmente no ano de 2013 para 2014, no final ali, em agosto de 2013. Em 2014, eu comecei a mexer na terra, comecei a cercar as primeiras construções e abrir para que as pessoas participassem dos festivais dessa nossa roda, que já estava bem definida. Lancei o livro, em 2018, o livro Mitologia Piaga, Deuses Encantados, Espíritos e Outros Seres Lendários do Piauí, onde nele eu categorizo diversas entidades, tem mais de 200 mitos catalogados, de norte a sul do estado. Então, tem as almas benditas, que são os santos populares, né? São aquelas pessoas que têm uma morte que marca, que choca, as pessoas se identificam, se comovem e passam a cultuar aqueles espíritos que já tiveram a passagem humana. Tem a linha dos encantados, que são seres que não passaram por um processo de morte, mas sim se encantaram, ou já nunca tiveram uma existência humana. Por exemplo, o exemplo disso é o boto, né? Que tem vários tipos de boto. Tem um boto juvenal, tem um boto aloísio, que eles, inclusive, podem incorporar nesses processos mediúnicos. Temos também a linha do culto índio, que são espíritos indígenas, caboclos. Temos os diabretes, que são espíritos que eles não servem aos homens. Eles, geralmente, a nossa relação com eles é de apaziguar, ou combater, ou afastar. Ou, na feitiçaria, podem ser utilizados para provocar castigos ou fazer maldades, como diz assim, né, contra os desafetos. E nesse processo de catalogação ficou bem mais fácil a gente ter acesso, porque quando você quer
seguir pelo caminho do paganismo grego, por exemplo, você tem várias fontes. Tem as fontes clássicas, Homero, né, a Ilíada e tal, várias fontes que tratam desses aspectos. E no paganismo romano a mesma coisa, só que no paganismo brasileiro as nossas fontes são muito dispersas. Então a gente tem um trabalho muito grande para fazer esse quebra-cabeça fazer sentido e ressignificar algumas coisas também. Porque enquanto neopagãos, a gente tem essa possibilidade. Muita coisa a gente não vai encontrar em livros, a gente tem que interagir com essas entidades e ver como é que é esse processo e sentir a energia que emana delas e como que ocorre, o que ela gosta de receber como oferenda. Você não vai encontrar um livrinho lá bonitinho, essa entidade que era cultuada não sei quantos mil anos, recebia isso. É na prática mesmo, é na experiência que a gente vai descobrindo. E como eu falei, nesse processo a gente teve essa aproximação com os guardiões da Terra, mas já trouxemos também o nosso legado de fora, né, das divindades estrangeiras. E nisso a gente se tornou uma tradição multicultural. E para organizar isso a gente tem duas. Tem o eixo, que é o centro, né, o pilar da tradição, e temos duas correntes. O que é uma corrente? É um grupo de panteões. E um panteão a gente chama de linha, que é um grupo de divindades, espíritos e encantados de determinada etnia ou cultura. Sendo assim, a gente tem 5 linhas da corrente da Terra, que é os panteões nacionais, são os panteões nacionais brasileiros, que é a linha das almas e espíritos que já tiveram existência humana, a linha dos encantados, não necessariamente tiveram uma existência humana e não passaram pelo processo de morte, a linha do culto índio, que são os caboclos e os espíritos indígenas que viveram na Terra ou não, né? Tem também a linha Piaga, que são entidades autóctones dessa região meio norte do Brasil, né? Piauí, Maranhão, Ceará, são mais locais, são mais regionais. Exemplo, Cabeça de Cuia, Miridama, Cirajara, Zamba e outros. Barba Ruiva. E a linha dos deuses nativos, que são divindades cultuadas antes das chegadas dos portugueses, dos europeus, caso de Tupã, Anderu, Amanaci, Jaci, Guaraci e tantas outras, de diversas etnias indígenas, mas são englobadas, no nosso caso, em uma linha, né, que é a linha dos deuses nativos. Essa é a corrente da Terra, que são os panteões nacionais. E na corrente colona são organizados 15 panteões estrangeiros. Esses panteões estrangeiros, cada um membro da casa, do grupo, quando ele é consagrado na religião, ele é direcionado para ser um zelador, para cuidar de uma dessas linhas. Então, por exemplo, eu cuido da linha romana, então vou ser uma espécie de diplomata espiritual dentro dos nossos cultos comunitários daquela energia, daquela linha. Eu não vou manipular a grega, a egípcia ou a hindu, sendo que eu já sou consagrado dentro da linha romana. Então, é assim que funciona. Cada um é direcionado para uma dessas linhas, mas todos cultuam o eixo, que são as linhas da corrente da Terra. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Então, tem esse eixo, que a gente sempre faz a saudação, a reverência e o culto e as oferendas aos nativos, e depois vamos trazendo as energias similares nesse momento de culto. Um exemplo disso, na Festa das Flores, por exemplo. Primeiro, a gente cultua as divindades da Terra, que são ligadas a esse aspecto primaveril. Nesse ano, a gente celebrou Caupé, que é uma divindade chamada também de Vênus brasileira, ou Vênus Piaga, né? E depois, os condutores, como são chamados de cada uma dessas linhas, foi trazendo, por exemplo, o nórdico, acho que foi Cordélia, a celta, deixa eu me lembrar quem foi. Não, a nórdica foi o Astara, né? A celta foi Cordélia, o nórdico foi, o romano foi Flora, claro, né? E assim cada um vai trazendo as divindades primaveris das suas respectivas linhas. Então, é como se ele fosse puxando realmente o fio e amarrando ali naquele eixo e somando aquelas energias, que apesar de origens, de raízes étnicas diferentes, entram em sintonia naquele momento, através desses diplomatas espirituais que são os condutores. Então, a gente se tornou um culto multicultural dessa forma. Rafael, você comentou de terem os deuses nativos, né, os panteões nativos, que são cultuados, são trabalhados primeiro nesses rituais,
e depois as linhas de colunas vão vindo na sequência. No momento em que todas essas linhas, todos esses deuses estão presentes, estão sendo trabalhados no ritual, esses panteões, alguns ganham destaque, alguns ficam em segundo, terceiro plano. Como que funciona essa ritualística? Quem que ganha o protagonismo nesses rituais? Isso oscila de ritual para ritual? Como que funciona? Oscila de ritual para ritual. Por exemplo, na Festa das Flores, como a gente começou o culto lá atrás com a deusa Flora, então todo o grupo acabou adquirindo uma afinidade maior por conhecer mais essa divindade, por ter uma experiência com essas divindades, então foi ganhando esse protagonismo. Por isso que no concurso que a gente fez das flores, agora recentemente, a premiação foi estátua da deusa Flora, né? Então, assim, e a gente só trabalha com os panteões que têm os condutores. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar até 15 panteões estrangeiros, que, no caso, compõem a corrente colona, que é a linha ameríndia, são divindades incas, astecas, maias, mapuches, apaches, tudo aqui da América Latina, a linha africana, iorubá, jeje, nagô, todo esse pessoal, a linha egípcia ou quemética, a linha do gelo, que são divindades dos povos inuits ou povos esquimós, tem a linha hindu, a linha helênica, gregos, cretenses, atenienses, a linha romana, que também inclui etruscos, a linha do Extremo Oriente, que são divindades japoneses, chineses, mongóis, são englobados numa mesma linha. Então, pode ter mais de um condutor nessas linhas que são mais abrangentes. Um fica, por exemplo, mais responsável pelo estudo e por zelar pelo culto das divindades de origem japonesa, outro chinesa. É mais ou menos assim que funciona. Temos a linha eslava, a linha nórdica, a linha do Pacífico, que inclui divindades da Oceania, que são Filipinas, né, Havaí, Austrália também. Tem as divindades celtas, ibéricas, mas hoje nem todos esses panteões contam com condutores. Então, a gente só trabalha quando os condutores estão presentes nos rituais e podem fazer esse direcionamento, porque são eles, os diplomatas espirituais, que vão evocar e puxar e conduzir aquela linha para não haver nenhum atrito. Então, alguns panteões, por terem condutores mais ativos, acabam ganhando maior destaque dentro do culto. E para cada uma dessas linhas, a gente tem, na Vila Pagã, um bosque específico. É uma área de mais ou menos 20 por 30, um lote, digamos assim, onde é dedicado exclusivamente para o culto daquelas divindades, daquela linha. O Ulisses, acho que quer fazer uma pergunta. É uma curiosidade, Rafael. Por exemplo, nesses cultos com esses deuses de todos esses panteões, como funciona? Existe algum processo, por exemplo, durante essa cerimônia de incorporação, alguma coisa assim? Ou é somente feito uma reza, alguma coisa em nome daquele deus? Ou não? Há a possessão, aquela coisa toda? Ulisses, em relação às divindades, né, na nossa prática não há incorporação das divindades. A gente compreende dentro do nosso sistema que a energia da divindade não é compatível com a energia nossa, né, é algo mais elevado. Nossa relação é de culto, de devoção, de reverenciar essas divindades. O que a gente sente é uma irradiação da energia dela, mas não existe essa concepção de incorporação. Porém, em relação às entidades, que são os encantados, a linha das almas, que são espíritos que já foram humanos, e a linha do culto índio, né, existe essa possibilidade, sim, de incorporação. Não é algo como na Umbanda que você faz a gira com esse objetivo, a gente não faz com esse objetivo. Mas, por exemplo, a gente está ali numa celebração, que é a Festa das Almas, né, celebrando os ancestrais, e vem uma dessas almas, desses ancestrais, para desempenhar ali algum papel, seja de limpeza, de trazer um recado, de fazer uma purificação ou equilibrar uma energia, então a gente abre esse espaço, mesmo estando fora daquele planejamento inicial, a gente não é tão engessado, então a gente entende que é uma manifestação que veio porque a gente evocou, né? Um dos nossos primeiros atos ritualísticos é fazer evocação aos guardiões.
e quando esses guardiões vêm, a gente não pode fechar as portas. Então, ocorre sim, não é o foco do ritual, mas várias vezes ocorrem, né, às vezes no momento de entrega da oferenda, às vezes algum visitante se sente essa irradiação também, aí a gente afasta, tem os médiuns da casa que vão cuidar dessa pessoa para equilibrar a energia, para ela voltar, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Na festa que a gente tem, por exemplo, a Neptunália, não é do nosso calendário autóctone da religião Piaga, mas foi uma festa incorporada à casa, ao culto, ao calendário da casa. Por eu ser o líder da casa e ter esse puxar a sardinha para o meu lado, né, romano. Então eu trouxe essa celebração, como outras celebrações do calendário pagão romano, também para a nossa realidade, adequando. Enquanto em Roma eles celebram a Neptunália exclusivamente com oferendas ao deus Netuno, às ninfas, aqui a gente celebra, além de Netuno como padroeiro, também os espíritos das encantadas, das sereias. Então é normal que algumas sereias venham fazer esse trabalho de limpeza utilizando geralmente águas ou cânticos. Então é algo bem natural. Muito legal. Vanessa, acho que quer falar alguma coisa. Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho do Piá Galado. Eu não sei se você consegue falar sobre ele sem alguma imagem, mas da figura do Piá Galado. Sim, essa palavra piaga, né, para a gente começar esse entendimento, ela deriva do tupi, que quer dizer pajé, sacerdote, curador, propagador de fé. E também ela é ligada ao nome Piauí. Né? Algumas pessoas têm a teoria de que o nome do Piauí significa rio de peixe piau, e tem outra vertente que defende que o nome do estado quer dizer terra de piagas, ou seja, terra de pajés, de curandeiros, de feiticeiros, porque quando os colonizadores chegaram nessa região, encontraram povos que tinham um idioma, né, que não era de raiz tupi, mas de raiz macro-G, que era diferenciado. Já os jesuítas que vinham versados no tupi não conseguiram esse diálogo tão fácil. Então, aqui houve uma dizimação indígena muito grande. E essa palavra piaga significa terra de piagas, por isso que paganismo piaga é o paganismo do Piauí, mas não limitado ao Piauí, né? Ele e como vocês podem ver, é uma das representações dele. Eu lancei recentemente o livro Piá Galado, Raízes, Culto Ancestral e Magia Ancestral, onde eu trago dezenas de fotografias que eu fui em diversos sítios arqueológicos de norte a sul do estado, onde essa mesma figura ela é recorrente. Ela representa um homem, um biomorfo, como a gente fala. É uma figura com aspecto humano, tem esses dois chifrinhos, que na nossa interpretação seriam duas penas, ornamentos indígenas, e as asas, né, os braços abertos como se fossem asas. E no estudo da mitologia comparada, a gente tem várias divindades e entidades que têm essas similaridades. Inclusive, nos cultos atuais realizados na região do Xingu, muitos rituais, os índios usam ornamentos que parecem com asas, alusivos às asas, e duas penas em destaque, que são alusivos a esses chifrinhos, como foi desenhado na figura. Então, nesse meu livro, Piá Galado, quem quiser até procurar, está disponível na Amazon, Clube de Autores e outras plataformas, ele trata exclusivamente dessa figura. É um estudo interdisciplinar, tem a participação de arqueólogo, de antropóloga, e também eu fui lá nos locais, senti a energia, fotografei, então eu misturei muito do estudo com aquela metodologia mais acadêmica de utilizar a citação, de utilizar os procedimentos, mas não podei a minha sensibilidade enquanto sacerdote ou enquanto alguém que pratica essa magia e que se conecta com essas entidades. Então, eu me permiti sentir como vibrava cada uma dessas figuras em seus locais, nesses paredões, fiz esses registros, digitalizei e trouxe à tona nesse livro. Então, para nós, ele foi um dos grandes, quem nos puxou para a reconstrução ou para uma nova construção desse olhar para a nossa ancestralidade.
porque foi uma das primeiras figuras que a gente encontrou. A gente começou a pesquisar sobre mitologia local, lendas, e eu encontrei, né, ele registrado. Depois vi que tinha várias imagens dele em vários sítios. Então a gente encontra essa que você colocou aqui na tela, que ela é da Serra da Capivara, não, de Sete Cidades, Parque Nacional Sete Cidades, no centro-norte do estado. Já tem outras no meio do estado e já tem outras para o extremo sul do estado. Então ele é bem recorrente, representa o pajé alado, que faz o seu voo, ascende e traz o conhecimento dos céus para compartilhar com os homens na terra. Então é um grande disseminador, como os pássaros, né, como os morcegos, e dissemina essa magia. E ele disseminou e está se espalhando aí, sendo fertilizada. Rafa, deixa eu te perguntar um negócio. Você falou que tem a Vila Pagã, então ela surgiu lá em 2015. Como é que ela funcionou? Vocês conseguiram o terreno, e aí quantas casas tem? Como é que foi o processo? Como é que foi a construção? Tem ruas? Descreve um pouquinho para a gente essa ideia de como é que é essa vila. A Vila Pagã fica localizada a cerca de 30 quilômetros da capital Teresina, aqui no interior do Piauí. Ficamos cercados pelo bioma Mata de Cocais. E essa vila ela tem um objetivo de preservar e de permitir a vivência e conexão com as tradições politeístas. Então a gente tem essa carga de preservar o que é nosso, o que é autóctone, mas também trazemos esse legado que vem de fora do Brasil. Muitos, inclusive, que são ameaçados em seus locais de origem, né? Em alguns locais onde não é autorizado esses cultos politeístas do Oriente Médio, por exemplo, a gente tem essas imagens de divindades árabes pré-islâmicas e que são preservadas na vila. Então, ele tem esse eixo religioso, cultural, habitacional, social, turístico, econômico, sustentável, e foram projetados, esse projeto contempla todos esses aspectos. O habitacional, que envolve essa parte humana, é o mais complexo, né? Então, a gente vem desde essa época estruturando para permitir a sustentabilidade econômica desse espaço, né? Então, hoje eu trabalho numa fazenda no sul do estado, então me divido entre o sul do estado e a região da capital para poder sustentar esse projeto, mas o projeto, a ideia é que ele se sustente no futuro, sem depender de mim. Então, ele contempla espaços habitacionais, a gente já tem construído no local uma pousada, né? São 7 quartos, tem também a lanchonete, que é a Cantina Fornax. Por ter a herança, antes era uma vila romana e passou a ser uma vila Piaga, Pagã Piaga, os nomes das ruas todos levam o nome de divindades romanas. Então, a nossa principal rua é a Via Mercúrio, depois tem a Via Janus, são as vias laterais, a Via Netuno, a Via Pomona, que é uma rua onde a gente planta várias árvores frutíferas, que Pomona é a deusa dos pomares. Tem a Via Aurora, que é onde o sol nasce e já ilumina logo essa rua. É a Rua dos Bosques Sagrados. Temos 2 templos construídos. É o Templo Piaga, que reúne todos esses panteões, inclusive os nativos, e um templo dedicado exclusivamente para as almas, né, que são lá, eu consegui catalogar as almas benditas de todo o Piauí, lá coloco as imagens dela lá, né? Mandei produzir essas imagens de cerâmica e coloquei lá, nesse espaço. Então, a gente recebe muitos visitantes que vão conhecer um pouco da nossa própria história, né, das nossas próprias raízes. Recebo grupo de escolas, grupo Pelotão Mirim, grupo de terceira idade, inclusive grupo da Legião de Maria, que chegam lá, nossa, e saem com uma visão totalmente diferente, né, porque o nosso trabalho não é de convencer ela a vir para a nossa tradição, mas de quebrar visões preconceituosas. Porque o preconceito é um conceito pré-existente. Quando a gente se permite conhecer algo diferente, às vezes esse conceito negativo se desfaz, e é essa a nossa intenção. Temos também um espaço com a loja, que é a área comercial. Eu quero construir agora a Ópera Piaga, que é um espaço voltado para apresentações artísticas e culturais, que fomentem também esse legado ancestral politeísta. Estamos finalizando agora a obra da biblioteca, que é a Biblioteca da Vila Pagã, é um centro internacional de preservação da cultura literária politeísta. Já tem um acervo com
quase 2.000 livros, e voltados exclusivamente para essa temática. Então, essa biblioteca ela é dividida em várias salas. Então, tem lá uma das maiores coleções de livros de São Cipriano do mundo, né? Tem vários títulos, tem mais de 100 títulos diferentes de São Cipriano, incluindo edições da Europa, da América do Norte, do Brasil, que são as predominantes, Península Ibérica, França. Então, tem muita coisa. Tem também os livros de mitologia, né? Inclusive o seu lá, Marcelo, está lá, né? E vários livros do projeto aí, dos projetos que você tem feito, muito bacana. O livro do Voodoo haitiano, bem bacana também. Tem vários livros, inclusive os meus que eu fiz também, e outros que foram doados de amigos de fora do Brasil. Então, é um local para se preservar esse conhecimento e estar aberto aos pesquisadores. A gente também tem essa relação bacana com pesquisadores acadêmicos, né, que têm desenvolvido essa área de Pagan Studies no Brasil, estudos pagãos, que eles desenvolvem essas pesquisas sobre essas tradições antigas, sobre a presença disso no Brasil. E o objetivo do espaço é esse, são uma área de fomento. Temos os bosques sagrados. Dos 15 bosques que estão no projeto, a gente concluiu o Bosque Ibérico, onde tem um templo de Atesna e Endovélico, são deuses da Lusitânia, e estamos em construção agora o Bosque Romano, né? E tem a área residencial, que essa vai ser destinada a casas. Quem vai poder morar na vila são pessoas que são da tradição Piaga, né? É aberto para qualquer um visitar, mas para morar tem que ser da tradição, tem que ser consagrado, tem que passar por todo aquele processo e de consagração, de avaliação, porque é uma comunidade, então ela tem que ter esse eixo, essa sintonia, tem que ter propósitos que se encontram e se unem. Ninguém se encontra por acaso. Então, em algum ponto, os propósitos das pessoas se encontram. E seguir com propósitos em comum é algo muito complicado. Então, tem que ter muito amadurecimento espiritual, tem que ter o pé no chão para saber como se sustentar em todos os aspectos dentro de uma comunidade. Você quer perguntar primeiro, Robson? As damas na frente. Valeu. Rafa, você falou de propósitos em comum, né? E aí você falou da estrutura dos seus 2 primeiros livros. Se, por exemplo, a gente quisesse fazer uma piaga aqui no Sudeste, como que seria essa adaptação? É possível? Porque você fala da estrutura, então eu tenho que conhecer esse bioma daqui, essa pesquisa. Como é que seria essa adaptação caso a gente trouxesse isso para o Sudeste, por exemplo? Isso, muita gente vê o paganismo piaga como algo restrito a essa região, mas hoje a gente já tem membros que são consagrados, que moram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é totalmente diferente. E os princípios da tradição, o eixo dessa tradição, permite que você pratique em qualquer região do mundo. Por exemplo, é a mesma coisa de um brasileiro praticando a religião celta ou a religião romana, não é algo do seu local de origem, mas é algo com o qual você se conecta. E esse processo de formação requer a presença física aqui no nosso bioma, porque você vai vir, vai ser acolhido, abraçado, sentir essa energia desse bioma, puxar para você como parte de si, e depois você pode voar como piaga alado e disseminar isso. Mas antes é necessário, não existe isso de treinamento online, formação online. É necessário, nesse processo de formação, pelo menos umas 2 vindas para participar de celebrações, né? A gente já teve o caso de gente que veio a primeira vez, participou de uma celebração, depois ficou nesse conexão online e depois veio para a consagração, que é presencial, que é esse ritual onde você assume esse papel, assume esse compromisso, essa missão de zelar pela corrente da terra e por uma linha da corrente colona, né? Então, é perfeitamente possível, só que você adequa. Então, no calendário, você não vai celebrar a festa do sol quando no sul está chovendo e tal, está nublado. Então, você vai adequar para a sua realidade, seguindo esses princípios de vivenciar a energia do seu bioma. E no futuro? Expansão disso. Vocês têm uma ideia de expandir isso, criar outros centros, igual outras vilas, no caso,
caso hajam pessoas interessadas? Vocês têm algum planejamento nesse sentido? Como as tradições pagãs em geral, nós não temos essa questão do proselitismo, de pensar nessa questão de expansão, mas é perfeitamente viável. Só que para a nossa realidade não é algo não é algo viável no momento, sabe? Porque a estruturação de uma só vila é um trabalho gigantesco, é muita coisa, é muito detalhe, até coisa que a gente nem planejou vem, então são muitos gastos, é muita energia que você tem que movimentar ali. Mas o que existe? Existe esse processo de formação, Piaga, onde você é consagrado dentro da religião, e após mais um ano, ou dependendo da sua evolução, você reforça, reafirma os seus laços. E aí sim você se torna um sacerdote daquela religião. E como um sacerdote, você tem o direito de consagrar outras pessoas, de levar essa semente para outro lugar e fundar sua própria aldeia, como é o caso. Então, se houver essa pessoa que seja consagrada como um sacerdote ou sacerdotisa e tem essa gana, essa energia, essa condição de levar para outro lugar, reunir uma outra aldeia e fazer isso, é algo perfeitamente viável e apoiado por nós, né? Então, Rafa, dá para pensar, por exemplo, você traz isso para o Sudeste, eu estou pensando aqui, você comprar um terreno aqui é absurdamente caro, né? Não montar uma vila aqui, então, é utópico, mas você consegue, por exemplo, criar um templo dentro de uma casa, dentro de uma sala, de um salão, fazer uma adaptação não só da forma de cultuar, mas também da estrutura física dessa vila, e importar isso de uma forma mais diminuta para o contexto, para a realidade do local. Isso, André, até porque hoje a gente mesmo aqui, a gente não mora fixo na vila ainda por conta da logística. Então, tem gente que mora no litoral do estado, membros que moram no Rio Grande do Sul, membros que moram mais na região de Teresina, eu que fico para cá, mas a gente sempre vai para os festivais maiores e encontra todo mundo da casa. Mas quando não dá para uma pessoa ou outra participar, ela celebra na sua casa, né, com a sua realidade, ou sozinha, ou com quem dá para reunir. Então, assim, é como uma prática que pode ser, independente de barreira geográfica, pode ser praticada tranquilamente, como a gente já vem fazendo, né? Porque nem sempre na pandemia foi bem complicado, porque a gente sempre fazia os rituais presenciais. E houve ocasiões em que não deu para reunir, foi 2 pessoas celebrando, até porque existiam várias restrições legais, né, que não podia permitir funcionamento de templo e tal. Então, a gente teve essa dificuldade. Então, a gente se conectava através das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, trocava as fotos, olha como é que está a minha celebração aqui, olha, compartilhava as experiências. Então, no momento dos rituais, por exemplo, a gente tem o compartilhamento. Então, o condutor da linha nórdica vai falar sobre a divindade nórdica ligada àquele momento, o condutor da linha celta vai falar sobre a divindade celta ligada àquele momento, e se torna uma grande troca, um grande aprendizado, um momento de enriquecimento mesmo e expansão cultural. E o trabalho dos condutores é esse, é resgatar essas pesquisas, propagar essas informações, esses conhecimentos sobre as divindades das suas linhas, porque a gente acredita que assim mantemos elas vivas, é uma forma de oferenda, manter o nome delas vivo, né, falado, lembrado e vivenciado na realidade do dia a dia. Então, não só construir os templos faz parte desse processo, não só celebrar os rituais, mas também escrever sobre isso, retratar isso nas artes, né? Você falou de escrever sobre isso, e lá no comecinho, lá quando a gente falou do seu currículo, tem 11 livros nesse currículo, né? Sobre o que você vem escrevendo desde aquele tempo lá de trás, sobre paganismo de uma forma geral, sobre o paganismo brasileiro. O que você conseguiu escrever nesse tempo todo que gerou 11 livros, além dos cordéis que a gente chegou a conhecer também, né? Qual foi o material que você produziu? Eu comecei a escrever, como eu disse, no Jornal Bruxo,
né? A minha graduação é em jornalismo e relações públicas. Comecei a fazer biologia, mas parei aí no meio do caminho, porque também não dava para me dividir em 1000. Mas comecei a escrever esses fanzines. Depois fiz alguns livretos, onde eu fazia, diagramava no computador, imprimia pouquíssimas cópias. Tenho alguns guardados, né? Eu sou muito assim de guardar essa historicidade. E comecei a escrever o Caminhos Piagas, foi meu primeiro livro mesmo, publicado e disponibilizado aí para quem quiser, onde eu fiz um panorama sobre todo esse conceito do que seria esse caminho Piaga que a gente estava descobrindo e estava começando a compartilhar. Depois foi Ao Redor do Eixo, que fala especificamente sobre os ciclos, né, celebrações, como celebrar, como se conectar ao seu bioma, por que celebrar, para quê, né? Com quem, como, onde. Depois surgiu Cancioneiro Piaga, que é um livro exclusivo das canções, tem mais de 100 composições dedicadas às celebrações, às entidades específicas. Tem também o Mitologia Piaga, que foi um livro onde eu trouxe essas 200 divindades, entidades da nossa mitologia local. Tem também o livro A Magia das Palmeiras, onde nele eu falo sobre ervas. Muita gente olha para uma mata e não sabe ler. É como se fosse um analfabeto olhando um livro cheio de conhecimento riquíssimo e não sabe como aproveitar, como absorver aquilo. E quando a gente olha para uma mata e não identifica que planta é aquela, para que ela serve, a gente é como alguém que não sabe ler. Então, a gente passava por muita planta e, isso é mato, isso não serve para nada. E aí fui pesquisando, fui unindo os conhecimentos que minha avó me passou e também pesquisei muito em livro, né? Aquelas plantas que curam, aquelas coleções antigas que nossos avós, mães tinham para fazer aquele chazinho. Então, fui pesquisando e descobri que muita planta, né? Ela é sagrada. Toda planta ela é sagrada. A gente aqui não conhece. E aí, nesse livro Magia das Palmeiras e Divindades da Mata de Cocais, eu falei sobre os deuses palmeiras, que são divindades que são personificadas em forma dessas, são materializadas nessas palmeiras sagradas. Então, a gente tem Senhora Carnaúba, Mestre Babaçu, Mestre Buriti, Mestre Tucumã e várias outras. O Folharal, que é uma divindade também da Mata de Cocais, e falo sobre as plantas. Depois surgiu a Magia das Poções, Compêndio de Poções, onde eu trago várias receitas com ervas brasileiras. Depois surgiu O Povo do Fundo, que é uma pesquisa não só limitada ao paganismo Piaga. Esse de poções não é só do paganismo Piaga, é um livro de receitas, e o livro O Povo do Fundo também não é do paganismo Piaga, ele é um livro sobre mitologia das águas. Então, tem divindades oscaruanas, que são cultuadas na Ilha do Marajó, tem divindades celtas, ibéricas, gregas ligadas às águas, e tem as divindades piagas também nesse livro ligadas às águas, e várias práticas mágicas, orações nesse livro. Eu gosto sempre de trazer essa parte prática. Depois, lancei o livro Piaga Alado, né, Raízes, Culto e Magia Ancestral, onde eu falei um pouco aqui, falo sobre essa figura de um ponto de vista acadêmico e mágico, mitológico. E tem o Cumbuca Preta, que é Feitiçaria Piaga, Segredo das Sombras, que é a parte mais, a gente já tinha abordado a mata, a luz, então eu tentei abordar a parte mais da feitiçaria, da defesa, da proteção, dos ataques, e foi uma edição limitada, foram apenas 100 cópias, né? Ele tem uma parte impressa na gráfica, tem alguns apliques que são colocados manualmente em pop-up, e foi um livro mais limitado. E os meus guardiões autorizaram a fazer essas 100 cópias, por isso que teve essa limitação. E depois lancei recentemente o livro Gadanha Benevolente. Eu, inclusive, me inspirei nos devocionários católicos que são feitos, são muito populares e conservados por famílias tradicionais aqui do Nordeste do Brasil. A gente tem, por exemplo, o Escudo Admirável, que é um livro de orações, né, católicas, e eu sentia muita falta. Uma das minhas buscas no paganismo é essa conexão mais corriqueira, mais diária, que é comum no politeísmo romano. Como eu já vim do politeísmo romano, onde tem todo dia, você vai lá no larário e cultua os seus ancestrais da casa, os seus deuses larário, você faz as suas preces. Então, a oração, para mim, nunca foi algo limitado ao cristianismo, sempre foi algo perfeitamente pagão e politeísta, só que a gente não encontra muita coisa assim de oração pagã. Então, nesse livro, ele não é do piaganismo em si, ele é um livro sobre divindades romanas ligadas
ao culto agrário. Como eu trabalho no campo, trabalho com o agro, trabalho com plantar, colher e todos esses ciclos, então eu dediquei esse livro a essas divindades agrárias do panteão humano, e especificamente a Hóbigos, que é uma divindade que tem uma devoção especial. A gente celebra ele desde quando era o primeiro terreno que a gente projetou para ser a vila, e aqui no Brasil o culto dele ganhou características diferenciadas. É totalmente diverso do que era praticado na Roma antiga, porque é que ele criou uma essência própria. Ele se manifestou de uma forma diferente, mas com os mesmos atributos do antigo Hóbigos. Então aqui a gente celebra com uma festa muito animada, queima de espantalho, procissão, cânticos e dança. E esse aqui é o devocionário de Hóbigos e outros deuses agrários. Ele tem várias orações para aqueles momentos que você quer ter uma boa noite de sono, coração grato pelo amanhecer, você quer afastar uma energia pesada, uma energia que está te deixando para baixo, você quer trazer uma chuva, uma prosperidade para o seu campo, para o seu lar. Então tem tudo isso e são necessidades nossas. Então a gente ativa essas energias através disso. Por exemplo, aqui a gente tem a bênção das ferramentas, que é algo que a gente precisa no nosso trabalho. Oração do espeto de Hóbigos, que é para você castigar quem está infernizando. Oração da alvorada e do crepúsculo. Oração pelos pomares, para frutificar, né? Então, tem tudo isso. Eu acho que eu falei de todos os livros. Rafa, fantástico. Agora eu tenho a pergunta mais importante, que é como é que a gente acha você e o pessoal que está assistindo, se quiser visitar a vila, como é que a gente faz? Como é que entra em contato? Nós gostamos muito de receber visitas, inclusive, são todos convidados. Você, Marcelo, eu já fiz o convite para o André, todos que estão presentes aqui. Vamos formar uma caravana, tá? Vai ser uma satisfação receber vocês. Uns diazinhos de calor aqui, dá para vocês passarem mal. Não, tá bom? O povo vai para Dubai, então vocês vêm para cá, sentir o calorzinho. E, assim, a gente está estruturando ainda, não tem nada muito luxuoso, a gente aos poucos vai fazendo essa construção, estruturação, mas é algo gradativo mesmo, algo natural desses processos. Quem quiser saber mais, tem os livros que podem ser encontrados em diversas plataformas, tem o Instagram da Vila Pagã, tem o meu pessoal, mas eu não costumo compartilhar muita coisa assim, é mais pessoal mesmo. Então tem o da Vila Pagã, que é compartilhado a rotina, o dia a dia da nossa comunidade, as celebrações, são divulgadas os eventos lá. A visitação na vila ela é feita exclusivamente sob agendamento, então é preciso agendar para entrar lá. A gente recebe vários grupos de escola, universidade, pesquisadores, pagãos também, pessoas de outras religiões que são abertas, e tem essas vivências, né? Os melhores momentos para se visitar a vila são os momentos de rituais, dos festivais, né, que a gente celebra ao longo de todo o ano, que esse calendário é divulgado lá, e venham conhecer o Piauí, descobrir as riquezas daqui do Brasil, né, que são nossas. Tem o YouTube também, onde eu coloco alguns vídeos lá, né? Eu deixei de fazer porque eu me desestimulei. Essa questão de algoritmos é complicada e o meu tempo já é bem corrido, então eu rego o que eu vejo que está crescendo, dando frutos. Então, às vezes, a gente se desestimula mesmo, mas eu faço por missão, né? Muitas vezes, quando eu tenho um tempinho, eu faço um vídeo por missão e coloco lá, compartilhando algum conhecimento, falando sobre as divindades, as entidades. Então, é bem isso o meu caminho, né? Fazer as coisas acontecerem por paixão, por devoção, por sentir essa verdade que eu alimento e que me alimenta também. Isso aqui me move nesse caminho de continuar fazendo vários sacrifícios para ver as coisas acontecerem, para ver essa energia viva, pulsante, contagiando outras pessoas e fazendo bem para essas pessoas, transformando realidade. A gente tem um potencial de transformação muito grande que a gente ainda, enquanto eu falo do paganismo, do neopaganismo no Brasil, enquanto movimento, acho que ainda não despertou para esse potencial, né, de colocar as diferenças de lado para promover transformações, cada um na sua realidade, cada um com seus princípios, mas transformando positivamente as suas realidades. É isso um dos propósitos também da Vila Pagã.
Fantástico, cara. Foi um prazer estar contigo aqui. É o que a gente estava comentando, dessa vez eu vou roubar do Ulisses, eu não vou chamar ele primeiro, né? Que a gente adora ver quando o cara que está palestrando assim, o olhinho brilha, né? E ver de você falando dessa vila e do desenvolvimento desse processo todo, dá para ver na tua cara seu olho brilhar enquanto fala. E são os convidados que a gente mais gosta aqui. Ha! Então agora, Ulisses Massad, considerações finais. Rapaz, eu estava pensando aqui, né, cara? Tem gente que, quando a gente está nesses grupos de magia, o cara tem preguiça de fazer um selinho, né, um sigilo, ele imprime na impressora em vez de fazer na mão. O Rafael construiu uma vila, cara. É um negócio assim surreal, cara. Rafael, parabéns, cara. A tua história é muito incrível. Você é uma inspiração, acho que para todo mundo que está nesse meio de busca espiritual, de ver o amor com que você fez tudo isso daí. Então, puxa, é incrível a tua história. Eu acabei já de me inscrever aqui no Instagram da Vila, estou vendo as fotos, é lindo lá. Parabéns mesmo, cara. Estou encantado com a tua história. Muito obrigado e venham conhecer, tá bom? Serão muito bem-vindos. Eu não estou falando aqui só da boca para fora. Eu tenho o maior prazer de vir acompanhar vocês, mostrar não só a vila, mas um pouco da nossa cultura, que é de vocês também, né? Todos somos brasileiros, independente de regionalismos, mas é algo que é um patrimônio que precisa ser conhecido. A gente às vezes busca conhecimentos tão longe, e tem coisas que vibram na nossa terra, que chamam, que clamam por atenção, por um olhar diferenciado, e às vezes a gente passa e não dá muita atenção, e aquilo pode ajudar tanto a gente e ajudar outras pessoas também, e faz a diferença, né? Conhecer isso é como a questão de você olhar e saber ler, interpretar, e saber como tirar proveito daquilo ali. Fantástico. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Adorei, assim, a coragem de montar uma comunidade, porque é complicado mexer com pessoas, ainda mais pessoas com o mesmo viés, e tá de parabéns, gostei bastante. E para vocês que querem saber um pouco mais, catarse.me/TDC, vocês vão se inscrever, vão fazer parte do Mayhem, vão ganhar a revista Hermetismo, que está com matérias aqui interessantes, tá? E vão poder fazer parte do grupo do Telegram, e aonde tem um pessoal bem bacana que vai te ajudar. Valeu. Robson Belli, considerações finais. Bom, como diz Raul, viva a sociedade alternativa. Muito interessante mesmo o seu projeto. Cara, parabéns. É muito bom isso. Ver um projeto sério como o seu se desenvolvendo no Brasil é algo muito legal, de verdade mesmo. Tal qual é o evento de Paranapiacaba. Eu acho muito importante que hajam esses movimentos encabeçados por pessoas sérias, que têm um projeto sólido para o desenvolvimento não só da cultura estrangeira, mas até da cultura nacional também, dentro dos nossos conhecimentos, porque o Brasil ele também é muito rico na questão espiritual, né? Então, parabéns mesmo, de verdade. E, bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre espíritos olímpicos, né? Acesse arbatel.com.br, ele vai direcionar para um curso que tem na Editora Diamond, se você quiser conhecer um pouquinho mais. E aí você pode estar adquirindo o curso e aprendendo como trabalhar com esses espíritos olímpicos. Não são deuses, mas vão estar bem próximo a isso aí. Valeu. Vanessa Lanaro, considerações finais. Rafa, maravilhoso o teu trabalho. Acho que todo mundo já falou um pouquinho aqui, que você é uma inspiração, ver esse brilho nos teus olhos. Eu acho que tudo isso a gente só tem a agradecer, né? Toda essa troca que toda essa tua doação à cultura não só do Piauí, mas brasileira mesmo. Então, com certeza, vou ver se esse ano eu consigo ainda, mais para o final do ano, visitar, pelo menos em algum festival, em algum ritual. Pretendo ir, mais uma vez, brigadão. Mas vamos ter a inauguração da biblioteca e a gente pode combinar, viu? Para a inauguração da biblioteca. Estamos aí tocando as obras. Fantástico. André Correia, considerações finais.
Bom, tem duas coisas que eu acho admiráveis. Assim. Primeiro, a criação de uma vila, pelo motivo óbvio, né? Como todo mundo já disse, eu não consigo trabalhar nem com duas pessoas, né? Eu pratico solitário, imagina em comunidade, numa vila. É um trabalho emocional, psicológico, uma criação incrível, né? E isso eu acho fantástico. E todo o trabalho, né, que a gente não falou aqui, mas assim, todo o trabalho arqueológico que o Rafa faz junto com outras pessoas para fazer esse levantamento é um negócio muito legal também. Então, cara, super parabéns. Quando a gente conversou com você na Conexão Pagã, que é um canal pequeno, a gente atinge só a nossa comunidade pagã mesmo da bruxaria. Falei, cara, vamos para o Mayhem, porque isso tem que chegar mais longe, tem que chegar a muito mais pessoas, né? Então, tinha que vir aqui e voltar e falar de outros assuntos também, que vai ser muito bacana, cara, muito legal mesmo. E eu quero usar também a bata e o colete verde nos rituais que você prometeu, então eu estou esperando tamanho GG para caber na barriga, tá? Eu também estou usando G, eu estou com traje típico aqui, ó. Tem um traje típico Piaga masculino e feminino, né? Então, pode deixar que está separado aqui. Já fiz uma nova leva da coleção em 2023. E se você quer saber um pouquinho mais sobre bruxaria e paganismo e outros assuntos que giram em torno desses temas, Conexão Pagã no YouTube, todas as segundas-feiras às 21 horas, ou no Instagram, @Conexão Pagã, você encontra eu e a Vanessa lá. Elogios você manda para mim, críticas você manda para a Vanessa, e tudo funciona muito bem. Cara, é fantástico. Eu estava pensando aqui que fazer uma vila no Minecraft já dá um trabalho absurdo, cara. Imagina no mundo real. A admiração que a gente tem por você, Rafael, é enorme, cara. Continue sendo uma inspiração para todos os pagãos e para os bruxos, ocultistas, alquimistas e hermetistas do Brasil. E vem usar o traje típico também, Piaga. Vai ser um prazer. Para você que está acompanhando a gente, não esquece, essa aqui é a entrevista número 425. Né? Como o Rafael falou, aqui no YouTube a gente não desiste. Aqui, como nenhum de nós daqui trabalha com isso, a gente não ganha nada. A gente entrevista as pessoas porque a gente gosta de ver elas falando das coisas legais, né? Então o André falou, cara, eu conheci um cara que tinha uma vila pagã. A gente, porra, chama o cara para vir falar com a gente. Então, o nosso ganho aqui é tipo aprendizado. A gente faria isso mesmo se o vídeo nem fosse para o YouTube, né? Mas para a gente chegar nas pessoas, eu preciso que você que está assistindo a gente dá like no canal, aperta o sininho, passa esse canal para as pessoas, porque a gente conversa aqui 1h, 1h30 de uns assuntos super legais, e o YouTube ele só divulga vídeo de 10 minutos agora, né? E se você não fizer dancinha, não tiver música e tal, a gente tá caído. Então a gente está dependendo de boca a boca. Então, se você puder ajudar a gente, dá uma olhada. A gente tem um monte de eu nunca esqueço, coloca um maldito nome quando você divide ali em assuntos aqui do YouTube. Então a gente tem de bruxaria, de paganismo, de maçonaria, de rosacrucianismo, sem imaginar, tem aí. Dá like, segue o canal e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.